Bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco em mais esta manhã. Sejam todos bem-vindos, aqueles que nos visitam pela primeira vez, que esta seja a primeira de infinitas visitas, que tenhamos o maior proveito nesta manhã de domingo. E nós vamos dar início aos nossos trabalhos. Hoje nós vamos iniciar com a prece de Cáritas. Tá? Então, vamos acerenar os nossos pensamentos, aquietar os nossos corações, fechar os nossos olhos e mentalizar a imagem de Jesus a nos observar, a nos receber em sua infinita humildade e que possamos sentir em nossos corações, nesses instantes, as bênçãos que se derramam sobre esta casa. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa santa e misericórdia imagem. Que assim seja. E vamos passar a palavra agora ao nosso irmão Marco Aurélio, que vai fazer o evangelho para nós nesta manhã de domingo. Bom dia a todos. Que bom estarmos aqui nessa radiosa manhã de domingo. Aos que estão chegando a essa casa pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Nós os recebemos com muito carinho, trazendo aqui um pouco das palavras do Mestre, do acolhimento, do respeito e do pensamento mais elevado, as mensagens de Jesus. Muito bem. O nosso estudo de hoje se baseia na doutrina espírita, na codificação dos ensinos dos espíritos. E o codificador, Allan Kardec, que é um missionário com o dever de reunir e codificar todos os ensinamentos recebidos pelas entidades espirituais do plano mais elevado, trazendo uma nova mensagem para a humanidade, o Consolador prometido por Jesus. E é sempre bom a gente lembrar que a obra do codificador não se baseia apenas nessas 5 consideradas obras principais, mas ele tem mais de 30 livros editados, incluindo a Revista Espírita, que foi publicada em volumes mensais,
durante 12 anos, né, até o seu desencarne de 1857 até 1869. Dessas obras, nós trabalhamos aqui no nosso estudo, seguindo o Evangelho segundo o Espiritismo, hoje no capítulo 13, que se compõe de 3 partes. É o prefácio, a introdução e 23 capítulos, dos quais nós vamos estudar hoje o capítulo 13, né? Não saiba o que a vossa mão esquerda, o que faz a vossa mão direita. É o princípio da caridade sem a propaganda, sem a ostentação. Porque a caridade deve ser feita absolutamente desinteressadamente. De forma a que a nossa mão direita não saiba o que faz a esquerda. Porque toda aquela caridade feita com o intuito da promoção pessoal, da divulgação, ela perde o seu valor. E a glória e tudo aquilo decorrente dela, todas as benesses decorrentes dessa caridade, entre aspas, ficam retidas exatamente na própria ostentação do ato, na própria glória daquele ato, e perde o seu valor na longa estrada do tempo. No capítulo 13, nos itens 11 a 16, nós encontramos como título a beneficência. E esse trecho se compõe de 5 mensagens. A mensagem número 11, feita pelo Espírito Adolfo, que foi bispo de Argel, em Bordeaux, 1861. No item 12, São Vicente de Paulo, a mensagem feita em Paris, em 1858. Os itens 13 e 14, de Caritas, que foi martirizado em Roma, e a mensagem foi recebida em Lyon, em 1861. O item 15, um espírito intitulado Espírito Protetor, também em Lyon, 1861, e o item 16, a mensagem do Espírito João, em Bordeaux, também em 1861. Desses 5 itens, nós vamos nos ater a 2 particulares, que é exatamente o item 13 e 14, do Espírito Caritas, que nós ouvimos agora na abertura a sua prece, talvez a prece mais conhecida, que é a famosa prece de Caritas, que ela é muito conhecida e utilizada nos meios espíritas. Ela é uma oração que foi recebida pela médium Madame Waterfeld Creel, num círculo espírita de Bordeaux, na França, na noite de Natal de 1873, época em que o espiritismo já dava seus primeiros passos. Esta é uma imagem da Madame de Waterville Creel. É interessante o seguinte: essa médium, ela é pouco conhecida, pouco divulgada os seus trabalhos. E ela é uma das maiores psicógrafas da história do Espiritismo. A perfeição extraordinária de mensagens que ela psicografou, assinada pelos maiores nomes da poesia francesa, ela não poderia deixar de merecer destaque, como Lamartine, André Crenier, Sainte-Beuve, Alfred de Musset, além do poeta americano Edgar Allan Poe. Escreveram por meio dela, que recebia ainda constante comunicação do Espírito de verdade. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, as mensagens pelo Espírito de verdade eram feitas através da médium de Waterville Creel. Então, daí nos atemos a essa médium fantásticas, porque pela qualidade das suas psicografias é que se revelava a sua qualidade moral. E nós vamos encontrar essa prece de Caritas, não no Evangelho segundo o Espiritismo, mas num livro de Madame Creel, chamado
desculpa o meu francês de Sorbonne, Rayonnement de la vie spirituelle. Publicação ocorreu em maio de 1875 em Bordeaux, onde se encontram a maioria das mensagens psicografadas por Creu. Ela recebeu também, em 1875, a mensagem do espírito Hahnemann, que foi o criador da homeopatia. E ele diz o seguinte, ele ressalta a importância do tratamento obtido com o uso de fluidos. E afirma, a homeopatia é o primeiro passo dado nesse sentido. O segundo, mais amplo, será a medicação por meio de fluidos. E o terceiro será a medicação puramente espiritual, mostrando a própria evolução no tratamento dos nossos males físicos através da fluidoterapia. A transmissão através do passe, dos elementos mais fluídicos, que vão exatamente na essência da matéria. Bom, quem teria sido Caritas? Caritas é o nome que o Espírito dá às comunicações feitas por Madame Creu. Foi martirizada em Roma, como ela própria se define. Ela foi martirizada no ano 305, quando das perseguições aos cristãos, determinada pelo imperador Diocleciano. O próprio Allan Kardec nos dá essa informação, como podemos ver na Revista Espírita de 1862, na página 52, onde ela, na interpretação de Kardec, seria Irene. Depois, a Igreja Católica canonizou-a como uma das mártires do cristianismo primitivo, dando a ela o título de Santa Irene, venerada pelos católicos. Uma notícia de uma ajuda financeira enviada pela Sociedade Espírita de Paris aos pobres da cidade de Lyon, foi transcrito em seguida uma mensagem de Caritas, que teria agradecido o gesto, principalmente porque a ação foi disfarçada sobre a capa do anonimato. Então, ela agradece a doação recebida, feita no anonimato, ela reconhece essa doação e agradece por ela ter sido feita aos pobres no anonimato. E diz, a caridade é suave e merece que seja praticada. Lembrando que pouca coisa é necessária para transformar lágrimas em alegria, sobretudo em casa do trabalhador que não está habituado à visita da felicidade com frequência. E quem teria sido, então, Irene, a martirizada de Roma? No século IV, época que governava o imperador Diocleciano, considerado um dos mais sanguinários perseguidores dos cristãos na época primitiva, era proibido às pessoas que portassem ou guardassem escritos que pregassem o cristianismo. Todos os livros deveriam ser entregues às autoridades para serem queimados. Irene, ainda jovem, e suas irmãs Ágape e Quilônia pertenciam a uma família grega, pagã, da região de Tessalônica, e se converteram ao cristianismo e passaram a pregar os ensinamentos de Jesus. As 3 irmãs foram denunciadas e levadas presas a um interrogatório diante do governador da Macedônia. Deveriam elas, como os demais cristãos, renegar a fé em Jesus e só se salvariam se idolatrassem os ídolos e as divindades do Império Romano. As 2 irmãs foram presas um dia antes e Irene fugiu, sendo perseguida e presa no dia seguinte.
Ela foi, ao contrário das irmãs, que foram presas e depois decapitadas, Irene foi violentada, foi colocada nua em praça pública e depois queimada numa fogueira. E o seu título, então, nas suas mensagens, ela se coloca como Caritas, a martirizada de Roma, que é que nós encontramos, então, no Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, no Oriente, a reverência a Santa Irene ainda é bastante forte. E a gente vê nessas imagens aqui, retratando, que ela trazia romãs numa das mãos e os escritos que ela possuía em casa dos ensinamentos de Jesus, nessa figura. E aqui nós temos também a representação dela sendo no início do seu martírio em Roma, quando foi queimada. E vamos então às mensagens desse espírito de Skol Caritas, recebida em Lyon, em 1861. Meu nome é Caridade. Sou o caminho principal que leva a Deus. Segui-me, pois sou o objetivo que todos devereis visar. Fiz esta manhã a minha caminhada habitual e com o coração aflito vos digo, meus amigos, quanta miséria, quantas lágrimas e quanto tendes a fazer para secá-las. Procurei em vão consolar pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido, coragem, há bons corações que vos protegem, não sereis abandonada. Paciência, Deus está aí, sois suas amadas, sois suas eleitas. Eu estou colocando aqui imagens recentes. Apesar dessas imagens, desse texto ter sido feito em 1861, hoje, apesar de todo o avanço tecnológico da humanidade, não mudou praticamente nada com relação ao sofrimento das pessoas, ao desespero, à aflição que muitas pessoas ainda têm, ainda passam. Né? Esse texto é absolutamente atual quando nós vemos os nossos infelizes refugiados necessitando dessa beneficência, dessa caridade, que muitas das vezes para eles estão sendo negadas. Elas parecem ter ouvido e voltavam para mim seus grandes olhos ansiosos. Via-se em seu pobres rostos que o corpo, tirano do espírito, estava com fome, e que, se minhas palavras tranquilizavam um pouco o seu coração, não enchiam seu estômago. E eu repetia ainda, coragem, coragem. Então, uma pobre mãe, bem jovem, que amamentava uma criancinha, tomou-a em seus braços e a estendeu no espaço vazio, como a me pedir para proteger esse pobre e pequeno ser que se alimentava ao seio estéril apenas de um alimento insuficiente. Mais adiante, meus amigos, vi pobres velhos sem trabalho e também sem abrigo, atormentados por todos os sofrimentos da necessidade e envergonhados da sua miséria, sem coragem. Eles que nunca mendigaram a implorar a piedade dos passantes. Eu, com o coração tomado de compaixão e nada tendo, fiz-me de mendiga para eles e vou por toda parte estimular a beneficência, inspirar bons pensamentos aos corações generosos e sensíveis.
Por isso, venho até vós, meus amigos, e vos digo: há por aí infelizes, cujo prato não tem pão, cuja lareira não tem fogo e cuja cama não tem cobertor. Não vos digo o que deveis fazer. Deixo a iniciativa aos vossos bons corações. Se vos ditasse caridade, se vos ditasse a vossa linha de conduta, não teríeis o mérito da vossa boa ação. Apenas vos digo: eu sou a caridade, e vos estendo a mão pelos vossos irmãos sofredores. Mas se peço, também dou, e dou muito. Convido-vos a um grande banquete e vos forneço a árvore onde vos fartareis. Vede como é bela, como está carregada de flores e frutos. Vinde, colhei, pegai todos esses frutos desta bela árvore que se chama beneficência. No lugar dos ramos que tirardes delas, fixarei todas as boas ações que fizerdes e levarei essa árvore até Deus, para que a carregue de novo, pois a beneficência é inesgotável. Segui-me, portanto, meus amigos, a fim de que sejais anotados entre aqueles que se alistam sobre a minha bandeira. Nada receeis, eu vos conduzirei pelo caminho da salvação, pois eu sou a caridade. Esse é o texto do item 13, eu sou a caridade. E a gente vê, nesses pequenos exemplos, ou grandes atitudes, né? A necessidade de nos empenharmos cada vez mais em benefício do próximo. A partir do momento que a gente começa a nos doar em direção à caridade, ao auxílio ao próximo, é como se tornasse um vício. A caridade vicia. E é esse vício, esse vício bom, entre aspas, né, que a gente deveria praticar mais constantemente. Quantos milhões de pessoas estão necessitando do nosso auxílio, da nossa ajuda, e não apenas ajuda material. A caridade moral, ela faz parte, e é fundamental também que nós, através de uma palavra de carinho, uma palavra de estímulo, de apoio, num determinado momento nós podemos salvar vidas, evitando o suicídio, evitando a derrocada, às vezes, de um espírito que vem claudicando na sua responsabilidade, nas suas obrigações assumidas no plano espiritual, antes do seu encarne. Por isso que a palavra de apoio, a palavra dada com carinho, de estímulo, ela faz tão bem quanto a caridade material. E às vezes até mais importante, porque o pão alimenta momentaneamente. A caridade material serve para momentos. Mas a caridade moral, ela tem a sua duração mais prolongada. No item 14, nós vamos encontrar a segunda prece, o segundo texto de Cáritas no Evangelho. Há muitas maneiras de se fazer a caridade, que muitos vós julgais ser somente a esmola. Mas entre esmola e caridade há uma grande diferença. A esmola, meus amigos, é algumas vezes útil, pois dá alívio aos pobres, mas é quase sempre humilhante, tanto para quem a dá, quanto para quem a recebe. A caridade, ao contrário, une o benfeitor ao ajudado, e além disso, disfarça-se de todas as maneiras. Pode-se ser caridoso até mesmo com os nossos familiares, com os nossos amigos, sendo indulgentes uns para com os outros, perdoando as fraquezas e tendo o cuidado de não ferir o amor próprio de ninguém.
e para vós, espíritas, em vossa maneira de agir, para com aqueles que não pensam como vós, levando os menos esclarecidos a crerem nisso. Sem ofendê-los, sem alterar a sua maneira de pensar, mas levando-os alegremente a reuniões onde poderão nos ouvir e onde saberemos encontrar a brecha do coração por onde poderemos penetrar. Eis também uma das grandes formas da caridade. E uma das maneiras da caridade é auxiliarmos os outros nas suas dificuldades. Eu aproveitei essa ocasião que nós estamos aqui reunidos. Nós temos aqui em Poços, a partir do finalzinho do ano, um querido amigo que passa por uma situação complicada, através de uma leucemia bastante agressiva, um tipo de leucemia bastante agressiva, o Julian. E o pedido de doação de medula foi feito, inclusive, por vários canais de televisão, e eu gostaria de oportunidade de passar para vocês essa mensagem também, pedindo esse apoio. Julian Carlos de Assis, de 42 anos de idade, é um empresário do setor de telecomunicações em Poços de Caldas e região. Pai de família, cristão, casado com a professora Paloma, sempre desfrutou dos prazeres da vida, como prática de esportes, churrasco com os amigos, entre outros. Eu estava com uma vida normal, uma vida gostosa. Praticava esporte, que eu gosto muito de esporte. Tinha meu futebol de sábado à tarde, time amador, que viaja a região. No trabalho, estava muito bem, gosto do que faço. A vida de Julian ia muito bem, até que um certo dia, a notícia de um diagnóstico mudou tudo. Agora, já são 7 meses de batalha contra uma leucemia. Realmente é muito difícil. Muito. Mas com o apoio da minha família, o que a minha esposa faz por mim, o meu irmão, os meus filhos, a minha mãe, meu sogro, minha sogra, é muito determinante, é muito positivo. A família está lutando contra o tempo. O empresário precisa urgente de uma doação de medula óssea compatível. Por isso, uma nova campanha está sendo organizada e divulgada pelas redes sociais. Não custa nada, né? Chegando lá, a gente vai fazer o cadastro, fazer a coleta de sangue e depois vai para o cadastro. Se uma das pessoas for compatível, o banco de cadastro entra em contato com a pessoa e também é um procedimento super simples. Então, a gente está precisando, abraça a causa com a gente, venha ser um doador de medula. A campanha será dia 11 de fevereiro, a partir das 8 horas da manhã, na sede do Clube da Caldense, localizada na Rua Pernambuco, número 1145, em frente à Praça das Rosas. Podem participar pessoas acima de 18 anos e em bom estado de saúde. A gente já quer agradecer mesmo as pessoas estarem compartilhando no Face, na página dele, Medula para o Julian. A gente quer agradecer e quanto mais as pessoas compartilharem, né, cada link do dia que a gente for postando, for compartilhando, isso faz com que mais pessoas da região e mais pessoas do Brasil e do mundo tenham contato, né, e possam ir doar. Não precisa estar aqui em Poços, né? Nós vamos fazer uma campanha grande, vai ser no dia 11 de fevereiro, na Associação Atlética Caldense. Então, desde já, a gente convida todo mundo, todos os amigos, todas as pessoas, amigos dos amigos, então, que ajude a gente, abraça essa causa. A gente precisa muito, o Julian está precisando muito. Eles estão contando com o apoio de muitos amigos, entre eles o professor Toninho, que em 2012 conseguiu o transplante de medula óssea e hoje está muito bem de saúde. Eu consegui um doador e por que não lutar
para outras campanhas, para ajudar outros que estão precisando. Como foi feito até aí no ano passado, uma campanha para o Alexandre, que graças a Deus nós conseguimos um doador e que logo ele vai estar aí junto com a gente. E agora apareceu o nosso amigo Julian, que também está precisando de um doador. Então nós vamos abraçando essa causa com muito carinho, com muita dedicação, para que a gente realmente encontre um doador para ele, para dar uma nova chance de vida para ele. E com tudo isso eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Então, nesse caso específico, a doação da medula não é necessariamente que seja exatamente para ele, mas o simples cadastro permite que o banco de sangue identifique algum receptor em qualquer lugar do mundo pelo cruzamento das informações. Então, o ato de nós doarmos, fizemos lá um teste com o sangue, pode permitir que sejamos identificados como possível doador para a medula de algum outro irmão necessitado em qualquer parte do mundo pelo cruzamento das informações. Seguindo na mensagem de Cáritas, escutai agora o que é a caridade para com os pobres, esses deserdados aqui da terra, mas recompensados por Deus, e que dependendo do que vós fizerdes por eles, saberão aceitar suas misérias sem queixumes, e vou esclarecer com um exemplo. Observo, algumas vezes na semana, uma reunião de senhoras de todas as idades, que para nós, como sabeis, são todas irmãs. O que estão fazendo? Elas trabalham muito rápido, seus dedos ágeis, e vejam também em seus rostos, estão radiantes como seus corações. Vibram juntos, mas qual é o objetivo? É que elas veem se aproximar o inverno, que será rude para com as pobres famílias. As formigas que não puderam guardar durante o verão o alimento necessário para o sustento, e a maior parte de seus pertences está empenhada. As pobres mães se preocupam e choram pensando nas suas criancinhas, que nesse inverno passarão frio e fome. Mas, paciências, minhas pobres mulheres. Deus inspirou a outras, mais afortunadas do que vós, e elas estão reunidas e confeccionando roupinhas, pois, num dia desses, quando a neve tiver coberto a terra, e murmurardes, Deus não é justo, que esta é a expressão comum em vossos períodos de sofrimento, então vereis aparecer uns de vossos filhos, dessas boas trabalhadoras que se constituíram em operárias dos pobres. E a gente sabe da dificuldade que é mantermos o calor, agasalhados, os pobres, nas noites frias do inverno, manter alimentado o corpo durante todo o ano com a carência dos alimentos. Então, o que se pede é a beneficência, a caridade desinteressada. E graças a Deus, que não esquece de nenhum dos seus filhos, alguns afortunados distribuem parte da sua riqueza, algumas sociedades se organizam para recolher, e alguns grupos se encarregam de levar essa arrecadação àqueles que necessitam. É para vós que elas trabalham. As suas lamentações se transformam em bênçãos, porque no coração dos infelizes o amor aparece bem perto do ódio. Como é preciso a todos esses trabalhadores um estímulo, vejo as comunicações dos bons espíritos lhes chegar de todas as partes. Os homens que fazem parte dessa sociedade trazem também sua ajuda, fazendo uma dessas leituras que tanto agradam. E nós, para recompensar o cuidado de todos e de cada um em particular, prometemos a essas trabalhadoras laboriosas uma boa clientela que lhes pagará à vista em bênçãos
a única moeda que tem valor nos céus, assegurando-lhes ainda, sem temor de errar, que essas bênçãos jamais lhes faltarão. E essa casa, anualmente, se cotiza, se reúne para a distribuição das nossas cestas na época do Natal. A época do Natal é apenas o coroamento de atividades que a casa mantém durante todo o ano. Nós temos aqui praticamente todos os dias a distribuição de cestas básicas às pessoas que vêm bater a porta das samaritanas pedindo auxílio. Dificilmente alguém chega aqui e não sai levando um pequeno auxílio, por menor que seja. E aí a gente vê, na figura de Bezerra de Menezes, espírito algum construirá a escala de ascensão sem atender às determinações do auxílio mútuo. É necessário que nós, que somos privilegiados em relação a uma boa parcela da humanidade, que nós nos cotizemos, que nós atuemos mutuamente através da doação de um pequeno esforço de cada um de nós em benefício do próximo. Talvez a doação do nosso tempo integral, de forma bastante pronunciada, seja apenas daqueles missionários. Mas nós, humildes mortais, seres ainda bem pequenininhos na escala espiritual, podemos dar uma parcela mínima do nosso esforço no auxílio dos mais necessitados. Tá? No trabalho fraterno, nas obras que a casa promove, nas pequenas atividades do dia a dia da casa, né? E esse auxílio vai ser somado ao de outros tantos, e o resultado final será a satisfação de muitos. E Chico, na sua fantástica sabedoria, disse: se Allan Kardec tivesse escrito que fora do Espiritismo não há salvação, eu teria ido por outro caminho. Mas, graças a Deus, ele escreveu fora da caridade, ou seja, fora do amor não há salvação. Chico, ele que atendia milhares de pessoas carentes no seu centro espírita lá de Uberaba, faziam filas intermináveis de quilômetros para receber o seu auxílio. Quando ele estava ainda em Pedro Leopoldo, que ele via também a grande dificuldade da população daquela cidade, os milhares de pobres que ele tentava assistir, ele uma vez foi tomado por um desânimo e saiu de casa desanimado. Ele olhava a imensa obra, a imensa seara que ele tinha pela frente e via a pequena quantidade de trabalhadores. A seara é grande e os ceifeiros são poucos. E quando ele ia assim pensativo, triste, Emmanuel se manifesta a ele e disse: por que você está triste? Ele diz: é muita gente, eu não dou conta. São muitos pobres para atender, são muitos necessitados. Eu não dou conta. E Emmanuel coloca para ele uma figura. Ele diz o seguinte: imagine um camponês com uma enxada. Olhe para a enxada dele. Se você vê que a enxada dele está brilhando, está afiada, é porque ele está trabalhando. O trabalho deixa a enxada limpa e brilhante. Se você não usar a enxada, ela enferruja. E com essa figura, Chico retoma o seu ânimo e entende que nós temos que ser como aquele camponês, no uso diário do nosso trabalho,
do nosso labor, usarmos a enxada da caridade e ela, roçando a terra, vai permanecer limpa e sem ferrugem. Esta seria a nossa mensagem de hoje, mostrando que realmente fora da caridade não há salvação e que nós somos constantemente chamados a contribuir com a obra do Cristo através das nossas ações de beneficência. Que Jesus, o nosso Mestre amado, permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja.